7. Conhecimento das leis. A ignorância, propositada ou não, das soberanas leis da vida é a grande responsável pelo sofrimento dos homens e, por efeito, da sociedade que ele constitui, geradora do egoísmo que os separa um dos outros, é estimuladora dos fatores dissolventes da individualidade a favor da personalidade transitória. A si mesmo se atribuindo méritos e direitos que não possui, o ególatra rebela-se ante tudo quanto o desagrada, engendrando mecanismo de autopromoção, à custa não raro do sacrifício dos outros, que ele desconsidera. Vivendo para os próprios prazeres, não aceita os naturais fenômenos de desgaste, envelhecimento e morte corporal que se lhe apresentam como punição indébita ou martírio a que vai submetido contra a vontade. Narcisista e ambicioso, infelicita-se a cada dia mais. As leis da vida funcionam com ou sem a anuência dos homens, e estes, superiores, são-lhes as causas dos fenômenos e acontecimentos que se lhes sucedem. Fatalistas e inamovíveis, porque constituem as forças gravitacionais da ordem universal que se apresentam em toda parte, são inderrocáveis. Desrespeitadas, tornam-se motivo de sofrimento. Quando conhecidas, fazem-se aceitas e propiciam os recursos para que sejam evitados danos, ao tempo em que fomentam a felicidade por encaminharem ao bem e à paz. São a manifestação do pensamento divino em ação incessante. À medida que as criaturas saem do instinto para a inteligência, a razão pode entendê-las e até conduzir algumas, especialmente na área moral, que as tem centralizado no amor, por ser natural e básica. Graças ao amor, todos os graves acontecimentos mudam de diretriz, ansejando a conquista de valores espirituais que dão sentido à existência humana. Ela fomenta o progresso, porque estimula o trabalho, favorece a paz, porque ensina a tolerância, mantém a ordem, porque faculta a disciplina. É a alma da ação enobrecida. E ela finaliza assim: procura conhecer as razões pelas quais te encontra na terra, o que vieste fazer e por que sofres. Estas informações, que defluem das leis soberanas da vida, dar-te-ão sentido à existência e te farão tranquilo em qualquer situação. Que assim seja. Que assim seja. Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela bênção da vida, te agradecemos pelas conquistas adquiridas e aquelas que estão a caminho. Jesus, nosso modelo, nosso guia, obrigado, Senhor, pela proteção, pelos caminhos indicados, pela luz que se faz junto a cada um de nós. Aos amigos, aos companheiros que estamos aqui nessa caminhada, a nossa gratidão. Que a gente possa sempre ir em frente com um pensamento positivo de que tudo está sendo feito para nos melhorar, ética, moral e espiritualmente. O progresso está à vista e nós somos todos gratidão à vida, né? Que é o mais importante de tudo. Que possamos iniciar essa reunião em paz, que ela transcorra em paz, que o estudo possa ser produtivo para nós, encarnados, para os desencarnados que participam, enfim. É o nosso domingo, é esse momento maravilhoso da nossa semana. E assim nós damos por iniciada a reunião da manhã de hoje. E vamos em frente com os livros.
no nosso estudo, que é o fundamental, é o mais importante para todos nós. Hoje eu trouxe aqui o livrinho do Valdinei Serpa, 21, o século do Espírito. Como é? 21, o século do Espírito. Então a lição é o 3.14, Anjos, Mestres Ascensionados. Mas só falar mesmo dessa parte dos anjos. É interessante a gente olhar a pergunta que vai ser feita, porque Kardec quer saber dos espíritos essa hierarquia, essa patente de cada um. Ele não qualifica como espírito, como anjo, como isso ou aquilo. Ele quer dos espíritos as informações. Então, a gente tem que se despojar desses nomes que a Igreja Católica vem trazendo e que a gente já tira dali e joga para cá, fazendo a miscelânea ali de entidade, de patentes, e no final a gente não sabe o que está falando. Né? Mas essa leitura é bem despretensiosa, vem só dar um iniciar, né, nesse canal novo aí que Kardec está descortinando. Então, vamos ver aqui o ponto de vista do Valdinei Serpa. Todas as religiões tiveram sob diversos nomes anjos, isto é, seres superiores à humanidade, intermediários entre a divindade e os homens. A princípio, que ressalta dos ensinamentos vulgares sobre os anjos é que são seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade, criaturas privilegiadas, destinadas à felicidade suprema e eterna desde a sua formação, sendo dotadas por sua própria natureza de todas as virtudes e de todos os conhecimentos. Então, em primeiro lugar na obra da criação. Que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, nisso não se poderia duvidar. Porém, quanto às suas origens e à sua natureza, é importante conhecer mais aprofundadamente. Todos os espíritos trazem em si os germes de suas faculdades e desenvolvem-nos pelo trabalho, objetivo que para todos nós é a perfeição, é alcançado em maior ou menor tempo, em virtude do nosso livre-arbítrio e em razão dos nossos esforços. Todos temos os mesmos degraus a percorrer na escala evolutiva. Só repete esse último texto que você leu aí. É alcançado em maior ou menor tempo, em virtude do nosso livre-arbítrio e em razão dos nossos esforços. Todos temos o mesmo degrau a percorrer na escala evolutiva. Quando erramos o caminho por falta de experiência, isso é para nós motivo de atraso e sofremos suas consequências, mas ao mesmo tempo é o que nos impulsiona e faz com que aprendamos às nossas próprias custas o que devemos evitar. Não é perdido, né? Não é Os perdido. erros não são perdidos. Isso tudo é questão de escolha. É a gente saber escolher de uma forma mais assertiva, né? É assim que, pouco a pouco, o espírito humano desenvolve-se, aperfeiçoa-se e avança na escala da evolução. Os anjos são, pois, as almas dos homens que chegaram a um grau supremo de felicidade, porque começaram a sua jornada evolutiva antes de nós. Não a felicidade da ociosidade, e sim a das funções de que são felizes por desempenhar, porque essas ocupações são sempre um meio de progredirem ainda mais. Mas essa escolha que você faz, deixa eu cortar só um minuto, de repente pode ser mais ética, mais moralmente, mais assertiva possível, e ela dá errado. Não, mas Ou seja, está escrito nas estrelas. Mas é que tá. Não
tem... Você pensa, faz a escolha ou faz essa escolha. Não, mas não tem esse fatalismo. Tudo. Não, a experiência. Não, mas é que tá, a tua escolha, como você disse, às vezes tu vai de uma forma racional e dá errado, mas a tua vibração é que vai criar ali na frente a mensagem que você precisa. Porque, a verdade, a doutrina espírita vem colocar uma régua evolutiva que a gente ainda fica meio ainda mesclado no pensamento lógico, materialista e misturado com esse atemporal religioso. Cara, a gente iniciou, vamos ver uma régua de 1 a 100. O 0 é instinto puro, é o lado animal, é aquilo. O 50 é o racional. E o 100 é o intuitivo, já bem depurado. O 50 é esse lado regenerador que a gente está agora chegando. A gente está saindo, sabe, do lado animalesco e entrando para o lado racional, lógico. A gente está trabalhando uma lógica que a gente vai ver que fora da fraternidade não há salvação. Você tem que sim, na hora de ter uma atitude, pensar no outro ali na frente. Isso tem que contabilizar na tua contabilidade ali. Tu tem que agregar aquilo ali na tua contabilidade. Se tu não agregar, vai faltar. E por isso que muitas das vezes você pensou logicamente, mas você não pensou fraternalmente. E aí deu errado, porque você tem que botar nessa massa aí um adicional, um aditivo ali que você não colocou. Eu acho que o importante é você extirpar o 0 e sempre trabalhando no equilíbrio entre 50 e 100. Sim, mas isso aí é uma evolução. Isso é secular, é milenar. Isso aí é uma evolução. A gente não está chegando, ainda está difícil de chegar no 50, a gente ainda está do 25 para 35. Mas tem hora que tem que usar o 100, cara. A gente observa também o seguinte, né, que pelas informações que estão chegando e tal, né, a coisa está acelerando. Você, assim, de repente, um pelo lado religioso, outro, o Carlos vê muito pelo lado filosófico. Pelo lado científico, você vê que os avanços na ciência, antes, para tu dar um passo cientificamente, cara, agora não, a ciência evolui ano a ano, né? Então, quer dizer, fazendo um paralelo, né, que tudo está crescendo, né? A filosofia, a ciência, a ética, a moral, tudo está indo mais... Só que a moral está engatinhando, né? Mas... no livro dos Espíritos fala isso. Primeiro, a tecnologia, a ciência avança, para depois a moral ir. Mas isso aí então, mas eu digo assim, mesmo assim você vê uma, né? Eu vejo muito na nota fiscal eletrônica. Antes dela, até eu tive nota de 3 talões lá, que era fantasiada ali, com 2 carbonos para tirar, era tudo falseado, tudo. Mas por quê? Porque é o instinto de sobrevivência, você quer viver, nem que seja para matar o outro, mas tu tem que viver. O início é esse, o animalesco é esse, você tem que trabalhar o ego ao extremo. E isso aí não é que é crueldade, é o início. A gente tem que entender isso, é o início. Aquele cara que está lá se escondendo numa noite escura para ver uma mulher passando e ir lá e violentá-la, é o início. Ele é um animal? Não, ele é um ser que está iniciando esse processo do amor. É difícil enxergar amor ali, mas é o início, é aquilo. Então a gente tem que entender isso tudo para não entrar para o lado, sabe, de se igualar aquele animal. Entender que aquilo ali é o início, mas eu já estou bem distante. Eu vou entender a situação dele, porque eu já perdoo compreendendo. Eu não perdoo porque eu tenho que ir para o céu, porque eu vou ser julgado e se eu não perdoar... então eu tenho que perdoar compreendendo. Então vamos continuar aqui. A humanidade não é privilégio do planeta Terra. Ela ocupa nas mais variadas formas em que encontra para se manifestar os inumeráveis mundos que circulam o universo. Povoou aqueles mundos que já desapareceram e
e povoará aqueles que ainda se formarão. Deus tem criado por toda a eternidade e continuará criando sem cessar. Então, muito tempo antes que a Terra existisse, por antiga que a suponhamos, espíritos percorreram nos outros mundos as mesmas etapas que nós. Semelhança, né? Entendi. Há uma semelhança. Não, eu acho que é um direcionamento, né? A gente só muda o nome do planeta, a mudança um pouco disso ou daquilo. Mas os hábitos estão todos aí para corrigir. Para ser corrigido melhor. Agora, acho que foi, vou voltar aqui. Então, muito tempo antes que a Terra existisse, por antiga que a suponhamos, espíritos percorreram nos outros mundos as mesmas etapas que nós. Espíritos mais recentes percorremos neste momento e alcançar o objetivo da perfeição antes mesmo que tivéssemos saído o seio da criação. Eu estou lendo errado, está fora de concordância aqui. De toda a eternidade houve anjos, espíritos superiores, mas que evoluíram ao seu próprio turno, da mesma maneira que todos nós, por seus próprios esforços, a partir dos seus próprios erros e sempre auxiliados por Deus. Vou dar uma paradinha aqui para fazer uma observação aqui. Toda a eternidade houve anjos, espíritos superiores. Então aqui é o que eu estava dizendo. Ele faz uma miscelânea da linguagem católica com a nova mensagem espiritual que Kardec vem trazendo. Porque Kardec não dá nome. Ele quer saber do mundo dos espíritos quais são as patentes, quais são os nomes. Então aqui quando você fala anjos e espíritos superiores, tu está tocando dois mundos diferentes. Kardec, lá na questão 100, ele coloca lá 3 divisões de classes. Classe inferior, mediano e superior. 3. E cada uma das 3, ele acrescenta 5 ali. E ali a gente vai ter essas camadas de evolução do ser. E ali com aquela nomenclatura e patentes novas, colocando bem claro cada um estágio que a gente percorre. Então ele coloca aqui, às vezes, por a gente estar nessa mesclagem de religiões, de mensagens, que tudo é a mesma coisa. E não é tudo a mesma coisa. Um ali está de uma forma meio mística, mitológica, a outra não. Está trazendo informação do lado de lá, mais equilibrada, mais concisa. Então, a gente tem que fazer essa separação, mesmo lendo livros que se rotulam espírita, mas que aquele cara não teve essa sensibilidade que Kardec teve ali na hora, né? A gente tem que ver a grandiosidade da consciência de Kardec, é isso. Ele não fez mesclagem, ele não fez uma salada ali, tá pronto, tá bom. Não, ele foi meticuloso ali, querendo separar o que é dali, da antiga, da velha guarda, e agora a mensagem nova. E a assessoria do Kardec foi num outro patamar. Assim se acha realizada a grande lei da unidade do universo. Deus jamais esteve inativo, porque teve sempre espíritos experimentados e esclarecidos para a execução de suas ordens e para a direção de todas as partes do universo, desde o governo dos mundos até os mais ínfimos detalhes. Portanto, não teve necessidade de criar seres privilegiados, isentos de obrigações. Todos, antigos ou novos, conquistaram seus graus com luta e por seus próprios métodos, ou pelos seus próprios méritos. Todos, enfim, são filhos da criação. Assim se cumpre igualmente a soberana justiça do Criador. Que assim seja. Sim, sim. Tá aí.
Falar da criação, da nossa evolução é importante, né? É. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. É bom, tem um programa na TV Brasil que se chama Planeta Terra. Que maravilha. O programa é pequeno. A gente não dá mesmo, não dá para me ocupar, porque tem um dia, tem um horário. Quando na internet você vai um dia, o horário que você quer. Uma maravilha. Eu acho muito bonito quando tem a programação, desculpa, de como é aqueles que vão lá no fundo do mar, Os globos botânicos. não, mas ele que nada, como é que se chama? Mergulhadores. Os mergulhadores apresentam, aí eu falo, nós não sabemos de nada do planeta Terra. Que o que tem, que a gente está vendo aqui, lá no fundo do mar também tem. Tem terra, tem árvore, é areia, tudo os animais. Isso é outro mundo, né? Por isso que eu gosto da ciência. Se você pegar esses aparelhos modernos aí, o LHC, né, lá que liga lá a Europa, a Suíça, e entrar no mundo subatômico, aí então que. Esse dia, né, ele está bom a leitura. Então que a gente vai ficar doido de. Esse dia eu estava vendo também, pela televisão, um psiquiatra falando sobre emoção e sentimento. Cadinho da leitura daí. Emoção e sentimento. Leitura do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 9, da intervenção dos espíritos ao mundo corporal. A lição de hoje é a 488. Não, 489. Vai entrar num tópico novo. Vamos entrar num tópico novo. Vamos botar a data, quando terminar a gente põe a data, pra gente não ficar perdido. Por quando tu falou... Eu fiquei perdido cada semana passada, eu sempre cheguei atrasado, eu sempre chego e revejo. Quando terminar, a gente bota a data pequenininha aí do lado daquele anjo. Os anjos da guarda. Não, é só ver o vídeo da semana passada, aí não tem errado. O tópico novo. Anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Tá? A lição é a Anjos da guarda. Anjos da guarda. Anjos da guarda. Ela faz uma pergunta. Anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos? Para ser feito uma de pergunta, é o título. Subtítulo. A pergunta é a 489. Há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Ao irmão espiritual, o que chamais o bom espírito, ou o bom gênio. Então, ele já coloca que há sim uma intervenção, há uma proteção, há um assessoramento, né, no mundo dos espíritos. E ali ele vai desdobrar outras perguntas para definir, delinear bem esse espírito protetor. Né? Aqui tudo definido, né? Aqui tudo bem definido dela. Está agregado com a pergunta, é claro que cada um é responsável pelos seus atos. Agora, os irmãos estão aí para dar boa orientação. Ninguém está sozinho, né? Pelo menos achamos, né? Pelo menos achamos. Na verdade, tudo é muito sutil. A gente vai ter essa convicção trabalhando, sabe? Coisas que no nosso dia a dia grosseiro a gente não se dá essa passividade de notar, né? Aí você vai conversar com um materialista que nem sequer cogita essa situação, isso aí é folclore, isso aí é fantasia, isso aí é você ter que matar um leão todo dia e olha lá, amanhã é a mesma coisa e tal. Quer dizer, mas você trabalhando uma sensibilidade maior, você vai ver, cara, que algumas coisas vêm e que fica muito difícil você achar que aquilo é por acaso, que aquilo veio à toa. Mas tem que ter sensibilidade, tem que se dar essa passividade, né? Quer dizer, são assuntos que você tem que ler, pegar a tua verdade ali e guardar, porque não adianta ficar discutindo. Vai querer fazer que nem o Erlei, fazer um evangélico virar espírita em 10 minutos.
Aí vai ficar arrumando a discussão. Semana passada mesmo alguém me criticou porque eu fiz uma colocação em relação mais ou menos a esse tema aí, sabe? Aí a pessoa me criticou e tal, eu nem respondi, porque pô, é um grande amigo, você vai se sentir ofendido se eu der a resposta à altura. A pessoa fala com você, mas se você replica, aí, né? Deixa pra lá, deixa ele passar. Até que não estou ouvindo nada. Mas foi o que eu tentei fazer. Mas às vezes incomoda, sabe? Porque a pessoa, assim, pré-julga, né? Pô, você tem que ver, respeitar a opinião do outro. Se eu acredito, eu tenho que respeitar. Se ele acredita, eu tenho que respeitar a crença dele. Eu não vou ficar, sabe, fazendo comentários, né, para críticos sem não vai somar nada. E outra coisa, eu vou ficar sempre achando que eu tenho que ser o salvador da pátria de todo mundo. E que eu posso estar errado. Posso estar. Como há pouco tempo eu ficava aqui me perturbando, querendo o Salvador. Querendo que alguém me levasse no colo. Achando que o mundo é cruel e que, pô, só eu levo na cabeça. E hoje eu entendo que todo sofrimento não é o espinho, é uma flor. Eu estou entendendo a proposta do sofrimento, levando na cabeça. Entendendo, pô, aquilo ali aconteceu comigo porque ali eu tomei aquela atitude. Mas eu tomei aquela atitude por quê? Porque é questão de crença. Eu não acredito mais naquela imposição, naquela violência. Mas eu estou num mundo que é de imposição e é de violência. E aí, como é que você contabiliza? Como é que você resolve essa equação? Eu vou ter que dar uma de São Francisco de Assis, levando na cabeça, sendo expurgado do mundo físico e esperar o mundo espiritual chegar. Não, você pode criar o teu mundo aqui no plano físico, é questão de crença. Cada um com sua crença. Eu acredito que eu posso ser feliz sim nesse planeta. Agora, a questão é que, porra, a minha felicidade depende muito de dinheiro na minha visão. Dinheiro é luz? É luz. Mas a luz não é só dinheiro. Eu só vejo luz com dinheiro. Como é que eu vou me resolver nisso? Então isso tudo é um grande mistério que a gente sozinho tem que se dar essa passividade de ser sensível às informações que vêm para se resolver e não resolver o outro. Por isso que eu digo, o cara, vou trocar o carro, vou tentar fazer ele deixar de ser evangélico para ser espírita, para quê? Se eu sou espírita e hoje mesmo eu já não estou entendendo tão bem assim o espiritismo. Não, e ele faz isso aí com as atitudes dele, pô, entendeu? Essa coisa dele encarar a doença sem... A doença não foi um limitante para ele. Tá? Ele toca a vida dele na maior alegria, na maior felicidade, você só vê o cara, entendeu, otimista. Então, a melhor maneira de converter alguém é assim, não com ideias. Ideias, pô, o cara já tem as dele ali já gravadas. Na realidade, quem vem para converter um indivíduo desse, vem no lado de pena. Acha que ele está perdido, você cria um pensamento. Acha que ele está perdido, o mundo é ruim, é isso, é aquilo, é pena. Vamos tentar trazer ele para aproveitar para trazer ovelha para o meu rebanho. Mas acaba dando o contrário. Mas também, a autodefesa. Tem o outro lado da moeda. De repente, o papel moeda não é a visão, não é o dinheiro, não é nada. É o reconhecimento de um estado evolutivo que eu ainda não tenho. Pode ser. Entendeu? Quer dizer, a gente tem que entender qual é o meu papel moeda. O que eu estou atrás? O que eu estou querendo? E por que eu estou querendo isso? Qual é o teu papel moeda? Felicidade. Meu futuro. Não, mas felicidade é o Carlos, futuro. você estava falando aí agora, você estava lendo aí agora na tua leitura, eu estava pensando, nós aqui tivemos uma posição privilegiada. A gente passou 2 anos numa pandemia, dentro de um centro espírita, estudando espiritismo, estudando uma divisão basicamente de mundo, né, de um mundo para o outro. A gente viu isso aqui, a gente, como se a gente estivesse dentro de um estádio, vendo um jogo de futebol, um monte de gente, um desencarne em massa, indo embora, e a gente foi acompanhando aquilo dali, 2020, 2021, um pedaço de 2022, a gente viu aquilo ali como espectador. Mas olha só. Tivemos uma experiência, nós aqui tivemos... Por quê? Sem querer desmerecer outras
ou das agremiações espíritas. Houve até ameaça, mas nós superamos isso. Sem querer desmerecer das agremiações espíritas. Aqui, cara, da forma que a gente age, talvez seja, você está falando, a gente não sabe, né? Você não sabe nem se é o certo. Você vai no chamado cerne da questão. O cerne moral, o cerne científico, tá entendendo? Você vai lá no cerne da questão. A gente tem que entender, sabe? Eu vou dar um exemplo aqui de uma vendedora que tinha na distribuidora que eu trabalhava, Helenice, o nome dela. A menina mora em Itaguaí e fazia Coroa Grande para cima, até Mangaratiba. Ela, em cada bairro ali, ela tinha uma bicicleta num cliente, e quando ela pegava o ônibus, ia para lá, chegava lá, pegava a bicicleta e fazia os clientes. Quer dizer, exercício físico todo dia, né, mano? E ela era acelerada. Quando chegou a Covid, ela pegou uma loucura, uma doença, sabe? Ela estava se protegendo ao extremo. Ela usava máscara, ela usava aquele protetor de plástico, ela só vivia com álcool gel. Ela foi uma das primeiras pessoas próximas a mim que morreram de Covid. Se não foi a primeira. Aí, você vai ver, eu vejo muito o lado mais esotérico da informação na internet, há muito tempo vem falando dos ceifadores, que vão ter 3 ceifadores e não sei o que, aí quando veio a Covid era o primeiro ceifador. O que é um ceifador? É um espírito do mal? Não. É uma situação, é uma artimanha ou jogada do Criador para tirar de cena muitos companheiros, muitos peões que estão atrasados ou necessitam do desencarne em massa para sair ali da jogada. E a gente vai ver que quem foram esses? Quem estava ali, sabe, preocupado em não morrer, ou em viver, ou isso e aquilo, e não em viver, sabe, o comezinho, o dia a dia. O que você está falando, eu estou imaginando. Como é que Deus é bom, né, cara? Você imagina a chegada lá em massa, né? Se eu chego sozinho lá e fui, caraca, pô, só comigo e tal. Chego lá, eu encontro o Júnior, encontro o Carlos, o seu Fernando. Pô, vocês também chegaram e tal. Você vai encarar com tanta normalidade essa chegada pro lado de lá que ele vai entender o porquê, né? E outra coisa, aí a gente vai ver esse lado. Por que eu não fui? Por que eu fui? Porque não chegou só, olha. Não, o problema é que a vida continua. Não acaba. Não acaba. Essa coisa de medo de morrer é coisa de materialista. Se tem medo de morrer, é que eu ainda sou materialista. Eu ainda não consolidei dentro de mim que a vida é eterna. Eu não estou preocupado, sabe, com Covid, com terremoto, com tsunami externo. Eu estou preocupado com a Covid, com terremoto, com tsunami interno das minhas emoções. Sabe, é o meu aparato, a minha tranquilidade, que eu não consigo em certas situações. Por que a minha mulher chega aqui, eu começo a me desconfigurar? Ou eu fico numa forma, a adorando, de uma forma muito pegajosa, sexual, animal, ou agressiva, repulsiva. E por que isso? A presença faz eu mudar meu estado de espírito. Eu estou dando exemplo da minha mulher, mas pode ser meu patrão, pode ser o meu vizinho, pode ser isso. E por que essa figura ali vem e toma conta do meu mundo? Ela se apresenta e ela comanda o meu emocional. Porque não sou eu que ia ali, não, eu vou continuar na minha vibezinha, mas eu fico ali querendo modificar as situações e no trabalho meu interno. O problema sou eu. Se o Fernando chegou aqui na minha presença, o Fernando é uma necessidade de espelhamento para mim. O que ele fizer, não é ele que está fazendo, sou eu que estou necessitando. Sou eu, porque se eu não tivesse essa necessidade, ele não estaria ali. Ele não viria ali, ele não faria aquilo ali, tanto para o lado ruim como para o lado bom. Sou eu que estou materializando aquilo.
Só que isso aí é uma coisa difícil de acreditar, porque é muito sutil, é muito hipotético, é muito louco para entender que eu estou criando o meu mundo. Fisicamente, cientificamente, ainda não dá para provar isso. Ou está começando a querer provar mais. Logicamente, ainda não dá, a gente não tem como contabilizar. Eu estou criando isso. Aquele cara veio aqui, me deu uma bofetada, fui eu que criei isso. Mas quer dizer, a gente vai vivendo achando, sabe, que o materialismo ainda é a realidade, a grande realidade, e deixa passar esses detalhes que está dentro de mim, né? E que se eu tiver essa delicadeza, eu vou notar ali que sou eu mesmo que estou criando aquilo. Sou eu mesmo que sou essa coisa ruim, essa coisa desagradável, essa coisa violenta, essa coisa desagregadora. Mas o melhor doente é aquele que sabe que está doente, né, mano? Porque senão tu vai continuar. O relógio voltou a funcionar? O relógio voltou a funcionar lá dentro? Sempre funcionou. Pô, tu não tinha negócio disso aqui pra lá? Não, eu levei lá para casa, mas eu trouxe. Ah. Eu levei por necessidade e trouxe. Não, mas eu tô te falando aquele... Não, aquele marrom, não tinha parado. O outro comprou. Então vamos embora. Filosofia espírita, lição capítulo 30, alusivo à questão 489 do Livro dos Espíritos. Só recapitulando a pergunta rapidinho, só faz novamente a pergunta aí. Já fechou? Não, pode deixar. Não, eu faço. Rapidinho, só para a gente tempo. situar. Vamos ver depois o Miramês. Há espíritos que se liguem particularmente ao indivíduo para protegê-lo? Então vamos aqui agora a resposta do Miramês. Cada encarnado tem ao seu lado no sentido filosófico, um espírito de condições elevadas que o protege, orienta e assiste nas horas difíceis, de modo que a alma reconheça que Deus a ninguém desampara. Olha a inteligência da resposta. Hein? Fala aí, Eli. Só o Valdemiro não quer falar? Não, já pode falar. Olha bem, cada ser é uma individualidade. Nós estamos aqui no plano expiatório, evolutivo. Acredito que aqueles que já passaram por aqui, ou em outro plano, como foi dito nas outras lições, semelhante aqui no planeta Terra, estejam numa condição superior à que nós estamos passando. Então ele vai ter ali, na vida dele, no dia a dia, o trabalho, a evolução. Então ele não pode estar vivendo em dois mundos. Um, que é o nosso para poder nos ajudar, orientar, e o outro deles. Agora, eu acredito que, vamos dizer assim, numa folga, no intervalo que o espírito esteja, o que for a bola da vez, o que tiver naquela sequência, é que vai nos trazer a orientação, mas não um espírito direto para nos acompanhar. Só um instantinho. Você tem certeza que você falou que aqui é um plano expiatório? Será que talvez também, vai dar uma dúvida na tua cabeça, será que também um plano espiritual não é um plano expiatório, não? Daí do plano espiritual você tem essa certeza, a gente vai para uma outra vida? Você passou pelo plano espiritual, como teve no plano espiritual. Você não tem uma outra vida além dessa? Sim, claro que tem. Agora, só que tem um detalhe. Nós estamos aqui em provas também. Se na prova nós fomos reprovados pela nossa mente, pela nossa consciência, é claro que nós não vamos alcançar o superior. Nós vamos repetir série. Nós vamos ter que preparar para um futuro seguro. Porque não é nós queremos, eu quero ir para lá porque lá é superior, é melhor. Não, tem que aprender o que é superior. Mas você não diz para onde você vai. Hã? Você não pode definir para onde eu quero ir para lá. Não, mas a vontade de todos é essa. Essa semana mesmo teve um pastor que virou para mim e falou assim: tu quer ir para o céu ou para o inferno? Eu tive que responder ele, que ele não teria, tá entendendo? Então, eu vou entrar para um assunto aqui. Não, eu só estou dizendo para comprovar que a ocupação daqueles do nível mais elevado, não dá tempo dele ficar
nos favorecendo direto. Ele pode favorecer aquele que estiver na hora. Ô, Neném, e se eu acreditar que eu dependo dos outros, eu vou ser um piolho. Eu vou ser um piolho. E você tem esse defeito de querer sempre achar que vai ser levado no colo. Ei, a gente está falando que a gente está num mundo de provas e expiações, estamos em transição para um mundo regenerado. Trocando isso em frequência, você está saindo de uma dimensão, de uma terceira dimensão, e passando para uma outra visão dimensional muito mais evoluída, de quarta, quinta, sexta, sétima dimensão. E dentro de você, sabe, está todo um mecanismo viciado na terceira dimensão, nas vibrações baixas, negativas. Você está viciado, o teu coração, o teu pulmão, o teu cérebro, está tudo viciado na terceira dimensão, nessa vibração ainda animalesca. E você está ascensionando para uma nova dimensão pelo lado racional, porque o intuitivo ainda está meio engessado, tem que tacar ali um WD para a coisa desenferrujar e você ir mais. E aí, quer dizer, o teu corpo vai sofrer, porque uma mudança de vibração negativa para uma mais positiva é todo mundo novo. E aí você vai colocar que o espírito inferior que está me perturbando, que é aquilo, criar esse drama mitológico de o diabo e Deus, sabe? Que a gente sempre fica criando. Não, é o estágio novo que eu estou invertendo. Eu estou mudando minha alimentação, isso vai dar uma perturbação muito grande em mim. Eu estou mudando meus hábitos, isso vai dar uma perturbação muito grande em mim. Eu estou mudando, sabe, diminuir meu ego. Isso vai me perturbar pra caramba aqui. Agora vem dizer, eu vou ser assessorado, eu vou ser... Pô, eu vou sair. Isso aí é um feeling comercial. Tem um detalhe importante nisso aí, que a gente não presta atenção no que o espírito está falando aí. O Milanês afirma ali que há espíritos com essa missão. Só numa situação filosófica, entendeu? Filosófica. Não é carregar ninguém no colo. Mas é essa que você está dizendo que eu estou querendo passar. Porque é o que eu estou dizendo. A ocupação no mundo superior não vai permitir que ele deixe de fazer os afazeres dele para pegar. Você discutiu, é desnecessário. Vamos lá o que o Milanês fala. A gente está perdendo um tempão. Vamos lá, vamos ver o que ele vai falar ali na sequência. Ele deu só uma frasezinha da resposta dele. Vamos ver um pouco mais dele, aí depois a gente discute. Fica melhor. Através dos filhos maiores, ampara os menores, estendendo a oportunidade de trabalho para todos os seres em todas as escalas de evolução espiritual. Esta verdade de anjo guardião é anunciada por todas as religiões, e ainda que empreguem outros termos, a verdade é a mesma. Entretanto, não é somente o anjo da guarda que te acompanha, são vários espíritos que simpatizam. Está antecipando, você está querendo antecipar uma resposta dizendo que você sabe. Espera a resposta ali para depois a gente discutir. São vários espíritos que simpatizam contigo e te acompanham, sob a orientação de espíritos protetor, do espírito protetor. É como se fosse uma família, onde moram juntas diversas criaturas sob a orientação dos pais. É bom divulgar esses ensinamentos espíritas para que o encarnado se familiarize com os espíritos que o acompanham, recebendo deles mais pura inspiração acerca dos caminhos que deve seguir, o modo pelo qual destina sua vontade no aprimoramento espiritual e como fazer o corte das arestas, deixando salientar as virtudes espirituais. Desde épocas remotas, a humanidade é conhecedora de anjo guardião, como sendo o bom gênio que orienta e abençoa sempre seu tutelado. E a doutrina espírita claramente mostra que provas irrecusáveis a existência do mundo espiritual e que essa dimensão de vida é capaz de se comunicar com outras dimensões, inclusive com os irmãos que se encontram na carne. O espírito encarnado passa a exercitar muitos meios pela orientação dos próprios espíritos fora da carne. O espírito encarnado passa a exercitar muitos meios
para orientação dos próprios espíritos fora da carne, de melhorar o intercâmbio de uns com os outros, na certeza de que se processa a autoeducação nos moldes do Evangelho. O começo é pela oração, depois a caridade, nas suas variações que o amor nos esclarece e reforma. Variações que o amor nos esclarece a reforma dos costumes. E nessa injunção de ideias, os mundos espirituais e físicos não ficam mais distantes como antes. O tempo, pode falar. Teoria das cordas. É física, é ciência atual, praticamente comprovando essa situação. Só falta uma comprovação para nós, física, que para eles não há necessidade. Só que é o seguinte, está tendo uma falta de sintonia ou de concordância de cada um de nós. Cada um está num tipo de mundo no qual eu vou te dizer particularmente, eu não procuro olhar para trás, eu procuro olhar para frente. Eu não procuro ver que eu estou sendo assessorado, que eu tenho que ajudar, eu estou procurando ver que eu sou um mundo. Eu sou um mundo. Eu sou o Deus do meu mundo. Eu sou o Criador. Lógico, tem a régua que vai basilar esse meu direcionamento ascensionado para esse mundo, que é fazer com o outro o que eu quero que faça comigo. Isso aí é fundamental. Agora, eu sou criador do meu mundo. Se aparece um estrupiado aqui na minha frente, eu tenho que entender por que eu materializei esse estrupiado aqui na minha frente. E entender toda a proposta daquela obra que eu tenho que executar. E não saber, ele é um mensageiro divino, ou ele é um mensageiro do capeta, ele é isso, ele é aquilo. Não, tudo é criação minha. E eu vou ter que saber a resposta dessa materialização aqui feita. O que o universo, a consciência divina, Deus, está querendo me mostrar? Então, quer dizer, esse negócio de entrar para o lado do assessoramento, de ter, se eu não consigo nem me guiar sozinho, eu vou ficar entrando aqui, eu vou ter que montar um jardim de infância para eu ir para o céu. Pô, se eu não consigo nem eu me educar. Então, lógico que a caminhada é dar e receber, mas eu só vou receber o que eu dei. Então eu tenho que dar o meu de melhor para receber o de melhor do lado de cá também. Então, quer dizer, as coisas já estão, as ferramentas são poucas, mas são primordiais para a execução. Só que a gente ignora, a gente ainda fica nessa, eu tenho que ser levado no colo. É isso, é aquilo. Querer olhar para trás e ver como ele falou, espíritos em outras categorias, em outras dimensões. Poxa, estou vendo uma dimensão ali na frente. Então eu não preciso ficar olhando para trás. E o que vai ser do meu filho daqui? Meu filho vai ser o que ele quiser que ele seja. Não sou eu que tenho que fazer o mundo do meu filho, da minha esposa. Ele vai ser o que ele quer. E melhor do que eu impor, eu dar um exemplo. Eu ser a palavra, sabe, que eu falo para ele do que tem que ser. E só. E não ir lá e ter que macular ele, ter que mexer com ele para ser do jeito que eu quero que seja. De repente eu estou errado, como o Valdemir me falou, minha crença está toda infundada, irreal, uma loucura, e eu estou aqui querendo violentar ele com o meu achismo. O tempo, pelas mãos do progresso, rasga o véu que os separava, de modo a levá-los a compreender o que antes era segredo de Deus, do qual o homem não devia sequer cogitar, a não ser alguns eleitos para tal entendimento, como surja os santos ou mesmo os sábios. Tudo isso é a bondade de Deus que nos ajunta aos melhores para nos tornarmos um deles. A vida é troca de valores, ninguém dá sem receber, ajuda sem ser ajudado, ou ensina sem aprender. Somente o Pai é o doador divino, que não recebe de volta o que dá, pelo que sabemos de sua exuberância universal. Se queres agradar aos espíritos,
que te cercam trabalha esforçando no sentido de melhorares tuas condições morais. Não percas tempo com coisas de criança, uma vez que já és adulto. Procura a condição de homem esclarecido, crescido. Se te enveredas pelos trabalhos nobres, pela lei de justiça, pela lei dos semelhantes, espírito do mesmo caráter aproximar-se-ão dos teus passos, dando-te cobertura nos teus afazeres. Sejam quais forem as tuas obrigações ante o mundo, se correto nas tuas tarefas, honesto nos teus passos e justos nas tuas obrigações. Jesus já dizia há quase 20 séculos e ainda fala através do seu Evangelho: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Alguns questionam isso, né? O que devemos fazer? Passar por ele, servi-lo e viver nele, para que a vida maior desperte todos os nossos dons de amor, de modo a abrir as portas da felicidade no infinito interno de nossa consciência. Então fica aí a mensagem a ser trabalhada. Então agora nós temos aí mais 5 minutos para discutir. Você estava falando aí, Rei, vou voltar lá no que ele falou, que um pastor falou com você de céu e inferno. Eu fui ali, eu vou te passar uma situação rápida com você. Eu fui ali no Sacolão comprar um lanche. Aí passei ali, aquela menina evangélica, né? É da Igreja Universal. Ela estava escutando um programinha do Edir Macedo. Aí eu estava separando as coisas, quando eu for comprar, eu estava ouvindo Edir Macedo falar. Pô, o cara estava falando, fazendo uma oração em função das igrejas que são perseguidas. Pergunto a você, qual igreja é perseguida aqui no Brasil? Umbanda, Candomblé. Eles que perseguem. Cara, 71, cara. Nossa, 71, cara. Aí, quer dizer... Eu queria estar pessoalmente nessa... Ô, pastor, excelência, santidade. Tudo bem, santidade. Eu vou perguntar para o senhor, qual igreja aqui no Brasil é perseguida? A sua igreja é perseguida? Explicar. Ou vocês são perseguidores? Os caras acabaram também deve ter uma explicação espiritual para isso. Acabaram com uma atriz africana na Bahia. Na Bahia, todo mundo que era do santo agora é evangélico. É verdade. Acabaram. Há 10 anos atrás, procurei por isso, nem há 10 anos atrás, eu trabalhava na Zona Sul, aí recebia revistas que eles faziam ali mesmo, mandala, tinha uma opção, cada lugar, cada ruazinha tinha uma revista que era dada ali mesmo. Interessante isso. Aí eu estava vendo uma matéria que não se colocou rótulos, mas colocando que algumas religiões estão acabando com os centros de Umbanda em Caxias. Caxias. Aí colocando que eles estão depredando, eles estão arrebentando. Sabe onde que está comigo? Sepetiba. Tu vai Sepetiba, Praia da Brisa, tem muito centro da Umbanda, sabe por quê? Porque aqui não tem perseguição. Então os caras estão sendo abaixados. Na Baixada é violento. Tem muito agora, você anda Sepetiba, andar de carro de tarde, você pegar o carro, dá uma volta, tu vai ver. Tem muito centro de Umbanda, de Candomblé, Sepetiba, Praia da Brisa, porque os caras todos saíram de lá para cá, porque Recreio também tem muito, porque aí não tem perseguição. Tu não tem perseguição. Do cara poder andar, a garota poder andar, mas aí eu ia falar uma coisa, que foi logo quando o Erlei entrou ali com a conversa. Para que trabalhar discussão de um pastor evangélico que conversou comigo? Deixa ele com o conceito dele, você vai comigo. E a gente gastar o nosso tempo em apontar os ensinamentos dos outros que está errado, equivocado. Valdemir falou uma coisa certa, eles estão no tempo deles. Eles estão no tempo deles. Mas só que essa ficha não cai. Eles estão no tempo deles. Vou plagiar Cazuza. Eu vejo o futuro refletir o passado. Como é que é, Carlos? Eu vejo o futuro refletir o passado. A gente fala e toda hora vem aqui. É uma vaidade muito grande, mano. Como é que é lá o Eclesiastes, lá, o trechinho da vaidade? Tem um trechinho lá muito interessante que fala da vaidade.
Bem, gente, vamos então finalizar esse momento da reunião. Vamos ver se a gente consegue ouvir aqui uma canção espírita. Vamos ver se eu encontro aqui. Funciona. Tem muita gente que diz que todo bolsonarista é fascista. O maior psicólogo social vivo no planeta. Psicólogo social vivo. Aqui é mais importante. assim, agradecendo, né, essa oportunidade da discussão, do estudo, e que tem somado muito para todos nós. Obrigado. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos,
como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos.